Bom dia, meninos. Hoje nós vamos dar início a algumas videoaulas, tá? Nós vamos estar voltando a mesclar Zoom e videoaulas. Nessa aula eu vou fazer a correção de algumas atividades, tá? E vou deixar algumas outras para casa. Nós já finalizamos o capítulo 2 e agora nós vamos partir para fazer alguns exercícios específicos da unidade. Então nós vamos retomar o estudo, vamos retomar a parte de adição, subtração, potência, tudo que foi visto nesse capítulo, tá? Até finalizar com essa parte de iniciando o estudo da função, tá? Mas essa primeira aula que a gente volta tem videoaulas, resolvendo alguns exercícios que eu passei, finalizando o capítulo, tá? Então vem comigo para a gente fazer a correção dessas atividades. Vem comigo. Vamos lá, gente. Retomando a atividade que a gente se propôs a fazer, agora nós vamos fazer aqui a resolução do exercício 126, do exercício 128 e do exercício 129. O exercício 126 pedia para a gente construir aqui, construa uma máquina que multiplique por 5 qualquer número natural que seja colocado na entrada e em seguida faça uma tabela com os resultados obtidos nela. Então, olha só, o que é construir uma máquina? É pegar e colocar, fazer igual essa parte de baixo aqui, ó. Eu pego aqui, coloco uma máquina, tá? Dentro dessa máquina, eu vou colocar, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer uma operação, multiplique por 5. Então, mas espera lá, eu preciso fazer essa máquina funcionar, então eu tenho que entrar alguns dados. Então aqui é a minha entrada, então eu vou colocar aqui, ó, resumidamente, é a minha entrada. E o que acontece? Depois tem a minha, depois a gente tem a saída. Então vamos lá. A saída, olha pessoal, eu entro com um valor, tá? Saída, aqui, eu entro com um valor aqui, multiplico esse número por 5 e tenho uma saída. Então, eu vou pôr uma tabela como essa, você teria que criar uma tabela, e nessa tabela você iria colocar, por exemplo, quando eu digitasse o número 0, quando eu viesse aqui e digitasse o número 0, 0 vezes 5 vai dar quanto? 0. Mas aqui, ó, só para a gente voltar aqui, aqui é o número de entrada, e onde está aí esse outro 0 é a saída, tá? Onde está esse outro 0 aqui é a nossa saída. Eu entrei com 0 e saí com 0. Mas e aí quando eu pegar e entrar com o número 1? Olha, entrei com o número 1. 1 vezes 5 dá o próprio 5, tá? E se eu entrar agora com o número 2? O 2, entrei com o número 2. 2 vezes 5, 10. Então o resultado é 10. E se eu quiser colocar qualquer número, eu vou usar aqui, igual o N. Se eu colocar a letra N, qualquer número, o que teria que dar? 5 vezes N, tá? 5 vezes N, tá? Esse N, pessoal, quer dizer o seguinte, se eu colocar o número 3 no lugar do N, então vai ser 5 vezes 3, 15. Se eu colocar o número 4 no lugar do N, então seria 5 vezes 4, 20. Esse N representa qualquer outro número que eu quiser colocar, tá? Então, é uma variável, eu não sei quanto que vale N, eu vou escolher. Se eu quiser colocar 50 aqui, então você vai ter, se eu entrar com 50, então nós vamos ter 5 vezes 50, tá certo? Então, é assim que se cria uma tabela, só que eu fiz uma tabela bem simples aqui, tá? Para a gente poder resolver esse exercício.
Vamos agora ao exercício 128, que ficou faltando. Exercício 128. Construa uma máquina que multiplique por 3 o número de entrada e em seguida adicione 5. Depois faça uma tabela. É para fazer a mesma coisa, só que esta máquina está muito parecida com essa outra aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma máquina. Eu crio uma máquina, tá? Vou fazer assim, ó. Eu crio essa máquina aqui primeiro, multiplica, depois eu ponho outro pedaço nela, que é a parte da adição, tá? Então olha só, nessa primeira etapa da máquina, o que vai acontecer? Construa uma máquina que multiplica por 3. Multiplique por 3, tá? Multiplique por 3, certo? Mas olha só, essa máquina aqui que eu estou multiplicando por 3, ainda tem mais um processo. Depois adicione 5. Então eu tenho que vir aqui, ó. Adiciona 5, tá certo? Agora veja bem, eu vou entrar com um determinado valor e eu vou ter uma saída, certo? Sempre que eu entrar com um número, eu vou ter uma resposta. Então aqui na frente eu coloco entrada, e aqui atrás eu coloco saída. E nós vamos construir a mesma tabelinha aqui, ó. Eu vou ter a entrada de valores e a saída. Eu vou só o S porque não dá espaço. E a saída. Bom, se eu entrar com o número, vamos lá, se eu entrar com o número 0, o que acontece aqui, ó? Eu entrei com o número 0, peguei 0, multipliquei por 3. 3 vezes 0, 0. Adiciono 5. 0 mais 5, 5. Agora eu vou entrar com o número 1. Quando eu entro com o número 1, 1 vezes 3, 3. 3 mais 5, eu tenho como saída 8. Se eu coloco agora o número 2, entrei com o número 2, o que eu vou ter de saída? 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Tá? Eu vou pôr mais um. Eu coloco o número 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 5, 14. Opa. 9 mais 5, 14. Agora eu vou entrar com uma variável. Eu vou chamar essa variável de M. Se eu coloco M, M é representa qualquer número, tá? Se eu coloco a letra M, então eu vou ter que multiplicar o M por 3. Então eu vou ter 3 vezes M e eu vou ter que adicionar quanto? Peraí, só melhorar aqui. E eu vou ter que adicionar 5. Eu só vou ajeitar aqui os espaços para caber aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a minha fórmula, tá? Acaba que isso aqui virou uma fórmula, né? Então, olha só, quando eu entro com M, então eu tenho 3 vezes o M mais 5, que eu tenho que adicionar o 5, tá? Então, você tem que estar criando essa tabela aqui também, tá certo? Agora vamos para o exercício 29. Exercício 129. Calcule e responda. Qual número deve entrar na máquina da atividade 125 para que o número de saída seja o 75?
na atividade 125. Tá aqui, ó. Qual é o número que deve entrar na máquina, certo? Qual o número que eu tenho que pôr na máquina? Eu entro com o número e a minha resposta vai ser o 75. Ora, qual o procedimento que a gente usa aqui? Complete a tabela com os resultados obtidos na máquina de calcular acima. A máquina de calcular acima é essa. Então, eu entro com o número, multiplico por 3 e eu tenho como retorno 75. Tá? Uai, então que número que entrou? Basta eu pegar o 75 e dividir por 3. Vou fazer aqui a operação inversa. Então eu venho aqui, pego 75 e divido ele por 3. E vou ter como resposta 25. Ok? Essa seria a minha resposta. Letra B. Qual número deve entrar na máquina da atividade 126 para que o número de saída seja o 75? Agora, olha só, nesta máquina nós estamos dividindo por 5, né? Nós estamos multiplicando por 5. Se eu estou multiplicando por 5, então para mim achar que número que entrou para dar o 75, eu tenho que dividir por 5. Fazendo a divisão por 5, eu vou ter 15. Então, entrou 15, multiplicou por 5, o resultado foi 75. Agora, a letra C diz o seguinte: qual número deve entrar na máquina da atividade 127, que é essa atividade aqui, para que o número de saída seja o 75? Bom, pessoal, antes de eu dividir, eu não adicionei. Ó, antes de multiplicar, quando eu entrei com o número, eu multipliquei por 2. Depois eu adicionei 3. Tá vendo que eu fiz a divisão aqui? Nesse caso, antes de fazer a divisão, eu faço o quê? Eu vou subtrair por 3. Quando eu subtraio por 3, eu vou ter 72 como resultado. Agora, esse 72, eu divido ele por 2. Então, eu tenho aqui 72 dividido por 2. E aí eu tenho a minha resposta, que é 36, que foi o número que entrou nessa máquina. Entrou 36, multipliquei ele por 2, deu 72, e adicionei 3, que deu 75. Tá? Então, pessoal, esses aqui foi a correção dos últimos exercícios do capítulo, né? E vamos falar assim, em termos de conteúdo. Agora, eu vou deixar para vocês alguns exercícios, aí já é exercícios mesmo de revisão. Eu quero que vocês façam o exercício do número 1 até o número 8. Esses exercícios é para ser feito no caderno, só que não tem necessidade de copiar as perguntas. Eu quero somente as respostas, tá ok? Então fica para casa para vocês, tá? Tenham uma boa noite, estudem e me encaminhem esses exercícios, tá? Até mais, pessoal.